Olá, este é um podcast sobre o filme Forrest Gump, filme norte-americano do ano de 1994, com direção de Robert Zemeckis. O filme teve produção de Wendy Finerman, Steve Tush e Steve Starkey, com roteiro de Eric Ruff. O filme é baseado no livro de mesmo nome, Forrest Gump. O filme teve distribuição da Paramount Pictures e seu lançamento se deu no dia 6 de julho de 1994 nos Estados Unidos e chegou aos cinemas brasileiros no dia 7 de dezembro de 1994. O seu orçamento foi de 55 milhões de dólares, ou seja, o filme teve um custo até que considerável e uma bilheteria de 678 milhões de dólares, ou seja, mais de 600 milhões de dólares em bilheteria, ou seja, o filme teve um lucro enorme, gigantesco, ainda mais para a época, porque um filme nos dias atuais que rende quase 700 milhões de dólares em bilheteria já é um filme considerado assim bem lucrativo, um filme que valeu a pena ter sido feito. Naquela época, década de 90, 94, foi o ano do filme, uma bilheteria dessa era tipo como se fosse 1 bilhão hoje. Bilheteria alta. E o filme, Forrest Gump, conta a história do personagem Forrest Gump, personagem título do filme, que é interpretado pelo Tom Hanks. Ele possui um QI abaixo do normal, comparado com as outras crianças, né? Porque o filme começa com ele já adulto, sentado no banco de praça, contando a sua história de vida para pessoas que se sentam naquele banco, né? Mas o telespectador ele é inserido dentro da história do Forrest através do próprio Forrest, pela sua visão de vida e pela sua visão de como foi sua vida até aquele momento que ele está sentado no banco. E a gente começa conhecendo ele desde criança, ele contando sobre a sua infância, a adolescência e a fase adulta da vida dele. E desde criança ele sofria muito preconceito por parte de outras crianças por ter uma personalidade assim diferente das outras, por conta do seu QI abaixo do normal. Ele tinha uma forma diferente de interagir com outras pessoas. E assim, ele, na minha opinião, ele sofre porque ele tem um QI abaixo do normal, mas na minha opinião, o que ele sofre mesmo, mas não é retratado mais com os nossos conhecimentos atualmente, pode-se dizer até que ele é autista, né? Porque uma pessoa autista ela pode ter o QI acima do normal, mas também pode ter o QI abaixo do normal. Pelo menos essa é a impressão que me passa, que é um personagem que sofre de transtorno, pode ser do espectro autista, né? Ou do próprio autismo, enfim. Mas ainda assim, de todo jeito, ou não, mas de todo jeito, o Tom Hanks aqui entregou uma interpretação assim memorável, inesquecível. Ele se convence muito bem, atuação perfeita, o Oscar dele mais do que merecido. A cerimônia do Oscar é muito conhecida por injustiças, mas de vez em quando eles fazem justiça e a gente fica muito feliz, né? E o Tom Hanks ele tinha ganho um Oscar em 1994, nesse ano do filme, pelo filme Philadelphia, de 93, e em 95 ganhou pelo filme Forrest Gump, de 94. E o personagem do Forrest Gump, ele tem momentos até pela sua dificuldade de interação social, de não ter muita noção sobre questões de sentimentos, sobre questão de o que fazer com a sua vida. Ele tem alguns momentos assim que ele meio que se constrange outras pessoas à sua volta, né? E isso também tem uns momentos meio divertidos, né? Muito comum em filmes que abordam temas de autismo, espectro autista, que tem personagens que eles são colocados em situações assim, para o telespectador, cômica, né? Como, por exemplo, na cena em que ele vai cumprimentar um presidente da República, no filme ele conhece 3 presidentes da República dos Estados Unidos da América, e aí tem o último presidente, se eu não me engano, é o último que ele conhece, cumprimenta ele, aí ele fala que levou um tiro durante a Guerra do Vietnã, né? Porque ele é convocado e vai para a Guerra do Vietnã. Aí o presidente, né, falando assim de forma assim, sentido, não era no sentido literal da coisa, era assim, só como uma forma não sarcástica.
Sentido figurado, ele falou no sentido figurado. É quando você fala uma coisa que cabe com aquela situação, mas não quer dizer que você quer fazer aquilo. É quando ele fala, eu gostaria de ver esse tiro, porque você pensa, ele levou um tiro na bunda, né? Obviamente, você pensa assim, uma pessoa que levou um tiro na bunda não vai mostrar a bunda para a pessoa ver o buraco, né, da bala. Se fosse um tiro no braço, na barriga, até daria para mostrar, que aí não estaria mostrando nada assim, né? Só que aí o que ele faz, abaixa as calças para o presidente ver o tiro na bunda, porque ele entende as coisas no sentido literal. Por isso que eu digo que ele se encaixa dentro, o comportamento dele se encaixa direito, todas as características psicológicas dele, como ele interage com as pessoas, como ele entende o que as pessoas falam, porque ele tem tudo ao pé da letra. É um personagem que sofre de autismo ou do espectro autista, que no fim das contas acaba dando o mesmo. Mas assim, e ele em vários sites críticos, ele é relacionado a um personagem que sofre de autismo. Então fica aqui só esse memorando meu. Mas, autista ou não, né? Ele entregou uma atuação assim memorável, né? E ele tem a sua mãe, a senhora Gump, a gente não sabe o nome dela, só é a senhora Gump aqui no filme, que é interpretada pela aclamadíssima atriz Sally Field, que já ganhou mais de um Oscar. Não sei se foi 2 ou 3, se não me engano. Quem quiser, se soubesse, deixe nos comentários. Ela, como a mãe dele, tá muito bem. Ela, desde criança, incentiva ele a levar a vida normal, a fazer com que ele não se sinta menos do que os outros. Ela diz para o filho que ele é igual a todas as pessoas, que cada pessoa tem a sua maneira de ser. Ele fala assim, mas as pessoas olham para mim diferente, não sei o quê, por causa do aparelho. Aí ela fala assim, se Deus quisesse que todas as pessoas fossem iguais, todas usariam aparelho. Ou seja, deixando claro para o filho que as pessoas na sua essência são iguais, só que cada um tem um modo de vida diferente. Tipo, umas têm aparelho, outras não. Ela também diz que a vida é como uma caixa de bombons, você nunca sabe o que tem dentro. E ela dá vários ensinamentos para ele durante a infância e a fase adulta dele, né? Várias frases assim, parece até aqueles para-choque de caminhão, né? Aquelas frases assim de efeito que você vê no caminhão. É uma personagem assim, uma mulher assim de fibra, cria que o seu filho está acima de tudo para ela. Tanto é que quando ela vai matricular ele numa escola regular é a escola padrão, porque tem 2 tipos de escola, a especial, que é para pessoas portadoras de algum transtorno físico, psicológico, tipo autista, pessoas com síndrome de Down, essas coisas, que são as escolas especiais, e as escolas regulares são as escolas em que as crianças matriculadas são crianças com QI normal, que não possuem nenhum tipo de transtorno psicológico, e interagem socialmente igual a maioria das pessoas, enfim. Ela quer matricular o filho numa escola regular para que ele viva no meio de pessoas assim, vamos dizer, não vou dizer normal, pessoas sem nenhum transtorno, para ele se sentir como aquelas pessoas, porque a grande maioria da população é formada por pessoas sem transtorno psicológico. Tem muitas que sofrem de autismo, síndrome de Down, mas a grande maioria não tem. E ela quer o filho inserido nesse meio. E ela está tão empenhada em fazer com que o filho tenha a melhor educação possível, que ela aceita até se deitar com o diretor para que ele seja matriculado na escola em questão e que ele tenha a melhor educação possível, né? É uma mãe que ama o seu filho e é muito tocante a forma como ela se empenha para que o filho tenha de tudo, do bom e do melhor, né? Dentro do contexto em que eles estão inseridos, porque são pessoas assim, não são pobres de tudo, também não são ricas, tem ali classe média, né? Tem uma casa com vários quartos e ela acaba fazendo da casa assim uma espécie de pensão, vamos dizer assim, onde ela aluga os quartos para as pessoas poderem se hospedar e depois de um tempo vão embora, aí vem outras pessoas. É essa forma que ela encontra de renda financeira para ela e para o filho, né? Poder se manter, porque o pai dele morreu, né? Tem uma parte que ela está conversando com o diretor e o diretor pergunta: existe o Sr. Gump, tipo, querendo saber se ela é casada, né? Só que ela diz: o Sr. Gump está em férias. Tipo, deixando claro que ela não é casada, não tem homem nenhum. Por isso que ela acaba indo se deitar com ele na própria casa deles. Enquanto isso, o menino fica do lado de fora da casa para não ouvir nenhum tipo de barulho. A mãe manda ele ficar do lado de fora da casa. Aí depois que
consome o ato, o diretor sai da casa, ainda vê ele lá sentado numa cadeira de balanço, ainda tenta puxar assunto com ele, o moleque faz uns barulhos estranhos e o diretor sai e vai embora. E o menino pergunta pra mãe depois o que é férias, né? Aí ela diz, é quando as pessoas vão pro lugar e não voltam mais. Né? Ela não quis entrar em maiores detalhes. E aí o Forrest, ele acaba sendo matriculado na escola, né? Porque a mãe se deitou com o diretor e no seu primeiro dia de aula, logo na viagem para a escola, no ônibus escolar, ele conhece a Jenny, uma menininha, a única menina do ônibus que deixa ele se sentar do lado dela, porque as outras crianças do ônibus não queriam que ele se sentasse do lado deles, ou seja, já dali a gente já vê claramente preconceito por ele sofrer de um transtorno psicológico, ou seja, ele age de forma diferente, e também pela questão dos aparelhos nas pernas, o que reforça ainda mais o preconceito que ele já viria a sofrer só pela sua forma de interagir e de ser. E a menininha nem liga pra isso e logo ele meio que se apaixona por ela à primeira vista, aquele amor platônico de criança, né? E a menininha, tipo, já interage com ele, fica logo amiga dele, os dois ficam muito amigos e a amizade dos dois é muito bonita. Essa amizade se estende até a fase adulta, só que na fase adulta já começa a sofrer vários conflitos, porque os dois se desenvolveram fisicamente, só que ela mudou psicologicamente, né, porque ela não sofre de nenhum transtorno, só que ele manteve a mesma linha de raciocínio desde menininho, ou seja, é um adulto com alma de criança, vamos dizer assim, e ela desenvolveu, já tem a malícia do mundo, já é uma pessoa safada, depois ela se mostra, ela só vai piorando, a Jenny, né, e outro memorando aqui para falar a respeito da Jenny é que ela, ainda criança, sofria abuso sexual por parte do pai, que era viúvo, ela e a irmã dela. Tanto é que depois ela foge de casa e a polícia acaba por fazer ela ir morar com a avó, né? O Forrest Gump, ele vai contando isso primeiro para uma babá que está sentado no banco da praça do lado dele. No banco aparece um senhor lá, depois aparece uma outra senhora lá, que é a última personagem que passa ele conversando nesse banco da praça, que ele está contando a história de vida dele, até o momento em que ele está ali em questão, como eu já falei. E a Jenny Curran é interpretada pela atriz Robin Wright. E ela é assim, ela é uma pessoa que, como eu já falei, né, amiga de infância do Forrest Gump, primeiro e único amor da vida dele. E ela cresceu e se transformou numa jovem. A princípio, a primeira cena deles já em fase adulta é como colegial, né? Eles voltando para casa. E o Forrest Gump sofria perseguição dos meninos da escola desde criança. Foi a partir daí que ele descobriu o seu dom de correr, que ele corria mais rápido que o vento, como o próprio personagem falava. Ele quebrou os aparelhos das pernas e passou a correr. Aí ele falava, ele tem uma parte que ele fala assim, dali em diante eu só passei a ir para os lugares correndo, né? Ele fala isso para a pessoa que está lá para aquela babaca que eu falei, tá no banco da praça. E ele fala que dali pra frente ele só passou aí pros lugares correndo, né? Porque aí ele tinha um problema de coluna, por isso que ele precisava usar esses aparatos nas pernas. E ele se endireitou a ponto de correr quilômetros afora, né? Ele passa 3 anos durante o filme. Uma parte do filme que passa ele dizendo que ficou correndo por 3 anos, ou seja, meu Deus do céu. E junto um monte de gente, é um negócio muito doido. Enfim, como eu falei. E a Jenny, ela vai se mostrando uma pessoa assim, a princípio, né, já tem outra perseguição, ele sofre 2 perseguições do pessoal da escola, quando criança e depois já na fase adulta, né, que eles já estão de carro. Quando criança, as crianças perseguindo de bicicleta e já adulto perseguindo dentro do carro. Ele, no meio dessa corrida toda, ele invade um jogo de futebol americano e ele sai correndo tão rápido que chama a atenção do pessoal lá. E logo ele acaba indo para uma faculdade e acaba jogando futebol americano. Ele vira jogador de futebol americano. Olha só que loucura. E ele sempre ganha tudo porque ele sai correndo. Aí é engraçado que o primeiro jogo que o telespectador é mostrado, ele sai correndo até lá dentro do vestiário. É um negócio muito engraçado. Aí na segunda vez que mostra ele jogando, o pessoal já cria uma barreira até certo ponto, tipo, não precisa correr pra lá, pra dentro, não, aqui você já ganhou o jogo. Aí ali ele para, é bem engraçado, é bem engraçado o personagem dele, tem momentos muito bons, e esse é um deles. Eu ri em vários momentos do filme, né? E também tem uma parte do filme que a Jenny tá namorando um rapaz dentro de um carro, o Forrest,
ele invade o carro, começa a dar um soco no cara, achando que o cara tá batendo nela, agredindo, fazendo alguma coisa de ruim com ela. Porque ele é uma pessoa inocente de tudo. Ele não tem esse conceito de sexo, de relação íntima, essas coisas todas. Porque também tem uma parte que ela e ele estão dentro do quarto e ela tira o sutiã e tudo, tenta se insinuar pra ele, mas ainda faz ele tocar nela, só que aí ele começa a dar sinais de que vai vomitar, ou seja, ele não tem noção, ele tem noção zero a respeito nesse quesito. Mas depois lá do meio pro fim, quando ela, depois de várias idas e vindas, numa das idas e vindas dela, quer dizer, eles acabam tendo uma noite juntos, só que não mostra nada, né? É um filme assim bem sessão da tarde, light, não mostra nada assim que mereça uma classificação indicativa. Se eu fosse dar indicação classificativa para esse filme, eu daria uns 12 anos, né? Porque também tem cena de 12 a 14 anos, porque tem a cena da violência da guerra, não mostra muito, mas mostra quando mostra sangue, um pouquinho de violência, aí já tem que subir a classificação indicativa. Mas em termos de conotação sexual, essas coisas tudo, tem um ou outro palavrão também, tem isso. É só por esses pequenos detalhes que o filme tem uma certa classificação indicativa um pouquinho mais elevada, de 12 a 14 anos, porque tem essas questões, né? E a gente sabe que os norte-americanos são muito conservadores. Aqui no Brasil já não é tanto, mas lá nos Estados Unidos eles são extremamente conservadores. Uma mulher de biquíni, eles já botam uma classificação de 12 anos, só porque apareceu uma mulher de biquíni. Aqui no Brasil não tem nada disso, né? Porque aqui, com perdão da palavra, é o país da putaria, então tá valendo tudo. Mas se bem que até os filmes daqui tem classificação indicativa, porque é aquela coisa, você vai pro cinema, se eles acharem que você é novo demais para assistir aquele filme, tipo um menino de 7 anos para assistir, sei lá, a Tropa de Elite, eles não vão deixar, porque ali isso é violência e palavrão purinho. A cada 10 palavras que eles falam, 15 é palavrão. Então não dá. Eu ainda pretendo falar sobre Tropa de Elite em breve. Tropa de Elite 1 e 2. Dois filmes clássicos do cinema brasileiro. Entre Cidade de Deus, também Central do Brasil, qualquer outro. Vocês tiverem indicações de filmes brasileiros para eu estar falando aqui, digam, faz um podcast sobre tal filme que eu faço. Só que é aquela história, porque até o momento eu só venho falando de filmes internacionais, não sei se já perceberam, mas eu também quero falar de filmes nacionais, porque o cinema brasileiro, ao contrário do que muitos pensam, tem muito material bom para apreciar, para assistir. Bacurau também recebeu ótimos críticos, pretendo falar desse filme, ainda não vi, enfim. Deem dicas de filmes nacionais também, né? Eu só tô falando de internacional aqui por enquanto, porque são os que geram maior repercussão, maior diálogo, aquela coisa tudo. Eu pretendo falar de outros filmes também, de outros tipos também. Terror também. Pretendo falar sobre Iluminado, Sexto Sentido, Psicose, Tubarão, filmes clássicos assim que estão na memória das pessoas. Mas vamos voltar pro podcast de Forrest Gump, né? E a Jenny, antes de eu continuar falando dos outros personagens, ela, durante o filme, ela começa virando hippie, ninguém entendeu nada, do nada ela virou uma hippie, ela foi embora e sumiu, quando apareceu já era uma hippie. O Forrest encontra a Jenny durante um comício anti-guerra, ele acaba sendo inserido lá por acaso, pensam que ele é uma das pessoas que está protestando contra, mas não é, e ele reencontra ela já como hippie, aí depois de hippie ela vira uma prostituta, vamos dizer assim, né? A princípio modelo, sei lá, enfim, stripper, sei lá. Tem uma parte do filme que ela tá cantando só com violão na frente do corpo, pelado pro povo. Enfim, e porque ela tem uma parte do filme que ela diz pro Forrest que ela gostaria de ser cantora. Ela conseguiu, só que a esse custo, exibindo o corpo dela, o pessoal tá interessado mais no corpo do que na voz dela. Depois de mais um tempo, a gente percebe que ela virou uma prostituta e drogada, né? Ou seja, inclusive, foi durante esse meio que ela estava envolvida com drogas e prostituição que ela acabou contraindo a hepatite C, que é a doença que acabou levando a personagem Jenny a óbito. Isso é retratado na continuação do livro Forrest Gump, na continuação Bubba and Seal, que é porque a princípio todo mundo achou que ela morreu de AIDS, porque como essa fase dela foi ali bem na década de 80, essa fase loucona dela, de drogas e prostituição, foi ali na década de 80, e foi a década da AIDS, a década que a AIDS explodiu pro mundo, e todo mundo achou que a princípio fosse AIDS, mas não era AIDS, era hepatite C. E aí já viu, né? Assim, ela é uma personagem que
Entre ela e o Forrest Gump, ela era a normal, né, da dupla, só que aí no fim das contas a pessoa que mais vai cometendo burradas e que a gente percebe que foi levando a vida de uma forma mais errada possível foi justamente a personagem dela, enquanto ele, que era taxado de idiota, louco, de sem noção e do que mais vocês imaginarem, foi o que levou a melhor forma possível a vida dele, porque ele conheceu 3 presidentes, ele foi campeão de jogos de ping-pong, ele lutou na guerra do Vietnã, ele ajudou outros soldados a sobreviverem, incluindo o Tenente Dan, já vou falar sobre ele. Ele abriu lá um negócio de camarões, de pesca de camarões, acabou ficando rico, ajudando a família do Bubba, o amigo que ele conheceu na guerra e acabou morrendo em combate, né? Assim, aí você vê que ele acabou ficando rico, né? Ele fez comercial para uns raquetes lá que o pessoal estava interessado nele quando ele foi ficando famoso. Por conta de tudo isso que eu falei dele, futebol americano ele se destacou e também no futebol americano se destacou na guerra do Vietnã, ganhou medalha e tudo, se destacou lá no negócio do ping-pong, enfim. Ele até teve disputa com os chineses nessa questão do ping-pong, ganhou tudo, tudo que ele fazia era bom. Na guerra, ninguém se queixava dele, ele era um ótimo militar, enfim. Ele foi o que levou a vida da melhor forma possível, né? Enquanto a Jenny foi só buraco abaixo, né? E é triste, né? E é um casal que, apesar de ter esse contraste entre o certo e a errada, é um casal que teve química. Desde crianças eles já tinham uma certa química, né? E depois só foi melhorando. Continuando, no filme nós também temos Gary Sinise como tenente Dan Taylor, o Forrest e o seu já amigo ali, recém-novo amigo de guerra, o Benjamin Buford, mais conhecido como Bubba Blue, que é interpretado pelo Mickelt Williamson. Eles conhecem o tenente, né? O tenente é o que comanda todo mundo, é o capitão, né? Do batalhão lá da parada toda, da guerra, tudo. É quem, tipo, dá ordem para os grupos de guerra, tudo mais. Tipo, vamos seguir essa trilha, vamos para tal lugar, vamos para tal lugar. Contra-ataquem, ataquem, aquela coisa toda. Vamos para tal lado, vamos para outro, se abaixa, levanta, vamos, enfim. Tudo ele. E ele tinha uma meta de vida. Ele adorava, amava o que ele fazia, que era ser tenente de guerra. E ele queria morrer assim como outros da sua família. Morrer em guerra, ou seja, morrer em prol do seu país, né? Só que isso não acontece porque ele é baleado, o tenente, né? E o Forrest, e é bem na hora que estão soltando fogos no meio do mato, e o Forrest vai achando vários soldados, né? Lá e vai levando para um lugar bem mais longe do mato, salvando assim a vida deles, e um deles é o próprio tenente. O tenente pede, me deixa aqui, eu quero morrer em guerra, não sei o quê. Só que ele não dá bola, pega e leva o tenente para junto dos outros que ele está salvando, para bem longe do mato. Aí depois disso ele decide ir atrás do Bubba, o tenente ainda fala assim, você é burro, você vai morrer, não sei o quê. Ele, não, mas eu tenho que achar o Bubba. É a única vez no filme que ele vai contra o que as outras pessoas dizem, no caso o tenente, porque geralmente a pessoa fala uma coisa, ele obedece, fica de boa, não contradiz. Mas nesse caso não, ele se afeiçoou tanto ao Bubba, porque foi um amigo tão especial para ele, que não, eu vou salvar meu amigo acima de tudo. Ele consegue achar o Bubba, leva o Bubba junto para onde está o tenente e os outros soldados, só que o Bubba infelizmente acaba morrendo nos braços do Forrest Gump. É uma cena muito triste. É um filme que tem momentos divertidos e tristes, dramáticos e romântico também, né? Bem pouquinho, porque aí é entre ele e a Jenny, tem bem pouquinho, porque boa parte do filme ela passa desdenhando dele, ela passa fazendo pouco caso dele, por ele ter um transtorno psicológico, ou seja, por ele não ser igual aos outros em termos psicológicos, por ele não agir como as outras pessoas, ela meio que se desfaz dele em alguns momentos, mas por outro lado, ela vê nele aquele amigo inocente que gostava dela, que só quer o bem dela, e tem momentos que ela age como se tivesse com um pouco de remorso por ter destratado ele, mas ele é tão bom que ele nem fica com remorso ou com raiva pelas coisas de errado que ela já disse, eu fiz pra ele, enfim, ela pede desculpa por ter largado ele lá perto do fim do filme, enfim.
é uma personagem assim um tanto contraditória. Aí você vê, né? Ela só se casou com ele depois que descobriu que estava para morrer. Mas eu entendo nesse ponto porque ela teve um filho do Forrest Gump, que é interpretado pelo ator. O ator do filme Sexto Sentido, o Haley Joel Osment, que inclusive esse foi seu primeiro papel no cinema. Mas ele é conhecido até hoje mesmo pelo menininho que vê a gente morta no Sexto Sentido. Eu achei esse filme muito bom, em breve pretendo falar sobre esse filme. E a Jenny, ela acaba revelando para ele, e porque é isso, do que ele tá lá sentado no banco da praça, ele fala pra senhora, eu tenho que ir em tal endereço pra achar a Jenny. Ela, não, você não precisa pegar um ônibus, não, é só ir 5 quarteirão, não sei o que, tá na rua tal. Aí ele vai lá, encontra a Jenny, né, porque isso é 3 anos depois que ele ficou correndo, ou seja, o menino já tá na faixa dos 3 anos de idade, aí 3, 4 anos, enfim. Aí ela apresenta o filho para ele, revela que ele é pai do menino. Aí ele logo se afeiçoou ao menino, né? Aí a Jenny e o Forrest se casam, né? Aí ele só se casam quando ela pede ele em casamento. Aqui ela já tá mais madura, né? Não sei se é pela questão, se ela amadureceu por ter tido um filho ou por ter descoberto que estava doente e ia morrer. Enfim, eu não sei. Sei que ela acabou amadurecendo na marra, mas acabou amadurecendo. O destino fez ela amadurecer pro melhor. E aí, né, os dois se casam, aí ela morre depois de 1 ano que se casaram, e aí fica pro Forrest cuidar do seu filho. Aí eles acabam se casando e fica pra ele cuidar do menino, enfim, aquela coisa toda. No filme, assim, tem esses são os personagens de destaque, né, do filme. E agora vamos ao nosso top 15 de melhores cenas do filme Forrest Gump do ano de 1994. Vamos lá. Em 15º lugar, eu fico com a cena em que a Jenny volta para visitar o Forrest. Isso é durante a sua recuperação pelo período em que ela usou drogas e se prostituía, né? Ele já foi dispensado do serviço militar, já não está mais disputando nenhum campeonato de ping-pong, já não joga futebol americano faz tempo. Ele já tem um certo dinheiro por conta do negócio lá com o Camarão, que era uma promessa que ele fez pro Bubba de que ia ajudar ele nesse negócio. Só que aí o Bubba morreu, e aí quem ajudou o Forrest, sim, o Tenente Dan Taylor acabou sendo ajudante do Forrest pelo seu imediato lá no barco de pesca de camarões. Aí a essa altura ele já tem dinheiro, até o tenente também já tem dinheiro porque é sócio dele, até abrir um outro negócio que é na Apple. Só que o Forrest, ele é tão inocente que ele pensa que é uma empresa de frutas pelo nome ser Apple, só que a Apple é a empresa de informática do Steve Jobs e tudo mais. O Forrest é sensacional. E aí, nesse meio tempo que ele já voltou para casa e tá cortando grama de graça e ajudando as pessoas, a Jenny volta do nada, depois de um monte de coisa que ela aprontou durante o filme. E é nesse meio tempo que ele pede ela em casamento e ela se recusa porque ela não se vê como uma boa opção para ele. Ela não quer aceitar o pedido de casamento dele, não por ele, pelo transtorno dele, mas é porque ela, na cabeça dela, ela não presta, ela não vai fazer ele sofrer. E o que, de certo modo, faz até sentido, né? Porque o tanto de coisa que ela já aprontou com ele não foi pouco, o tanto de coisa que ela já disse para ele, e ele sempre estando lá. É mais por ela que não é mais por ela, é mais por ele que ela não quer aceitar o pedido, não o oposto. Ela, tipo, não é melhor para ela, tipo, quer deixar isso claro para ele. Não seria uma boa opção para você eu ser sua esposa, entendeu? É basicamente isso. Mas enfim, ela volta para casa para visitar o Forrest, passa os dias na casa dele. Os dois têm essa conversa do pedido de casamento. Ele fica meio triste, aborrecido, vai para fora, coloca a mão na cintura. É engraçado esse momento. Só que aí depois, e também no meio desse diálogo, ele diz assim: eu não sou o homem mais inteligente do mundo, mas eu sei o que é o amor. Isso aí é uma resposta ao que ela falou um tempo atrás para ele, que ele não sabia o que era o amor, quando ele disse que queria ser namorado dela. E porque ele sempre amou ela desde criança. Começou com um amor inocente, depois com um amor de um homem por uma mulher, mas sem aquela questão de promiscuidade. É com a questão tipo, querer ser namorado, casar, ficar junto, ter o respeito, tudo. Tem uma parte do filme que inclusive ela leva um tapa lá de um dos Panteras Negras, que é um grupo de hippie lá, pessoal de defensor da antiguerra, essa coisa toda. E o Forrest vai lá e cai matando em cima do cara porque ele deu um tapa nela, né? E aí ele fala assim: eu nunca bateria em você. Ela, eu sei disso. Depois da briga, enfim.
É uma outra cena sensacional. Mas esse momento em que ela volta para visitar o Forrest, passa uns dias na casa dele, é a minha 15ª melhor cena. Eles fazem amor depois, tudo mais, não mostra nada, porque não é um filme que nem eu falei, apelativo nesse sentido. Aliás, não é apelativo em sentido nenhum, né? É um filme muito bom, assim, leve de se assistir. Passou até já durante a tarde na Globo. Enfim, essa é o meu 15º melhor momento. Em 14º lugar, eu fico com a cena em que o Forrest pede a Jenny em casamento, né? Isso é um pouquinho antes deles fazerem amor. E que nem eu falei, ela recusa o pedido porque ela não se vê, porque ela vê que pra ele, ela não é uma boa opção de ser esposa, que ele merece coisa muito melhor do que ela, até pelo estilo de vida que ela levava, pelas coisas que ela já fez e disse, enfim. Mas aí, né, a gente sabe que depois lá na frente os dois acabam se casando, eu já vou chegar nessa parte. E essa cena também é sensacional. Em 13º lugar, eu fico com a cena em que o Forrest se torna jogador de futebol americano. Lembra que eu falei daquela parte que ele tá fugindo dos colegas de escola agora já na fase adulta, que eles já estão perseguindo ele com o carro, porque já tá todo mundo crescido, enfim. Aí no meio dessa corrida e para fugir do carro dos homens lá que estão correndo atrás dele, para machucar, perseguir ele, porque pessoal escroto é assim mesmo, persegue pessoas inocentes de tudo, porque ele sofria bullying desde criança pela forma de ser, pelo físico e tudo mais. Só que essa altura de adulto ele não precisa mais dos aparatos na perna, porque ele já conseguiu se ajeitar, coluna. Aí ele invade um jogo de futebol americano e ele sai correndo, ele invade só correndo, indo embora da plateia, o pessoal da parte técnica do jogo fica impressionado com a forma como ele corre, ou seja, para um jogo americano, correr é muito importante. E ele correu assim de uma forma que ninguém nunca viu, rápido demais. E aí não sei quem falar, esse é o Forrest. Aí logo em seguida tem um corte de cena que ele já está fazendo parte do jogo de futebol americano. E ele acaba indo para uma faculdade por conta disso e acaba saindo muito bem, né? E aí é depois que ele termina a faculdade que ele recebe convocação para participar. Eu falo como se fosse um concurso de TV. Para poder, ele recebe a convocação para ir para o exército. E aí ele vai. E, quer dizer, não é bem uma convocação. O cara dá um papel para ele lá, aí o papel é tipo para ele se alistar pra guerra. Porque é assim, ou você se alista pra guerra ou você é convocado. O que deu a entender é que não foi que ele foi convocado, ele foi por livre e espontânea vontade. Mas não tão por livre e espontânea vontade, porque a maioria das coisas que ele faz nesse filme tem dedo de outras pessoas no meio. Tipo, quando a Jenny fala assim por força, tem uma parte do filme que ela fala assim: quando você tiver com algum problema, se socorre. É isso que ele faz na guerra, é isso que ele faz quando ela recusa o pedido de casamento dele. Né, ela abandona ele depois deles passar a noite junto. Aí ele fica meio perdido. Aí ele se vê em problema, ele começa a correr, fica correndo por 3 anos, depois cansa, né? Porque qualquer um se cansaria. Claro, pessoas normais com 5 minutos de corrida já cansa, mas ele tinha psicológico firme e forte, apesar de tudo, e aguentou o filme por 3 anos. Essa sequência dos 3 anos dele correndo é sensacional. E, enfim, e aí ele foi se dando bem em tudo que ele foi fazendo, né? E essa parte em que ele se torna jogador de futebol americano, porque por acaso invadiu o mesmo jogo, não o mesmo que ele se tornou, o mesmo lugar que ele estava, invadiu correndo, acabou se tornando jogador de futebol americano. E ele, depois que pega a bola, sai correndo, ele vai correndo até o vestiário, até a parte de dentro, a parte interna do local, ou seja, é sensacional. Aí na segunda vez já criaram uma barreira, que nem eu já falei, né, para ele não sair correndo. Sequência sensacional. Em 12º lugar, eu fico com a cena que o Forrest fica famoso por jogar ping-pong muito bem. Isso é... Lembra que eu falei que ele levou um tiro na bunda durante a Guerra do Vietnã? Então, aí dali ele está em fase de recuperação. Aí nesse período que ele está em fase de recuperação e o tenente Dan também está se recuperando, inclusive o tenente ficou numa situação pior porque ele perdeu as 2 pernas. Nesse meio tempo, o Forrest viu uma pessoa jogando ping-pong. Aí um rapaz falou assim: por que você não tenta jogar ping-pong? É fácil, você só não pode desviar o olhar da bola, assim, que a bola não pode sair do seu campo de vista. Aí ele leva isso a sério e acaba se dando muito bem justamente por isso, por estar 100% concentrado na bola. Aí ele se joga um jogador de ping-pong muito bem, vai para disputa, torneio e acaba se dando muito bem, vai até parar em programa de televisão. Enfim, aliás, ele vai parar em programa de televisão uma ou duas vezes, se não me engano. E numa dessas tem até fizeram uns efeitos especiais para tipo o Forrest e o John Lennon, né? Só que no caso na entrevista real. Pegaram a entrevista do John Lennon com a Yoko Ono e aí tiraram a Yoko Ono
colocaram o Forrest Gump, ficou tão bem feito que você jura que o John Lennon estava lá gravando com o Tom Hanks na cena. É simplesmente sensacional. E essa é a minha 12ª melhor cena, quando ele fica famoso por jogar ping-pong. E em 11º lugar, eu fico assim que o Forrest leva seu filho para o ponto de ônibus escolar. Isso já é no fim do filme. Lembra que eu falei que aí lá perto do fim do filme a Jane revela pro Forrest que eles tiveram um filho, se casa, depois de um ano ela morre? Então, aí fica para ele a responsabilidade de criar o filho, ou seja, ele não tem mais por que correr, não tem mais motivo para isso, porque agora o que ele tem que fazer é cuidar do filho acima de tudo. E eu gostaria de ver, né, o filho já crescido, porque eu acho que é porque é uma criança muito boa, assim como ele, né? E puxou ele nessa questão do sentimento, de como ser, não a questão do transtorno do QI. Aí, no caso, já é o oposto, né? Porque a Jane fala assim, ele é um dos melhores da classe, ele é muito inteligente. Ou seja, o Forrest Gump, quando ele descobre que é pai, a primeira preocupação que ele tem, ele é inteligente, tipo, não querendo que o filho seja igual a ele, que não sofreu o que ele já sofreu durante a vida, os preconceitos, tudo. Não, ele é muito inteligente, um dos melhores da classe dele. Aí ele se aproxima do filho, começa a conhecer o filho, assim, é sensacional. E essa cena já no final do filme, né, o Forrest conversando com o filho, né, essa cena é sensacional, né, e o menino se apresenta para a motorista do ônibus da mesma forma que o pai dele se apresentou quando era criança. Inclusive essa mesma motorista do ônibus foi a mesma lá do início do filme, quando o Forrest começa a contar sobre sua infância e sobre o primeiro dia de aula, já logo no ônibus escolar. É a mesma motorista que levou o Forrest para ainda criança, agora está levando o filho do Forrest para a escola de ônibus, né? Essa cena também é sensacional. Agora vamos para o nosso top 10. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Forrest e o Tenente Dan começam a pescar camarões. Isso se deu por conta da promessa que o Forrest fez para o Bubba de que iria colaborar com ele no negócio de pesca de camarões, né? Que o Bubble, a família dele sabia tudo sobre camarões, como pescar, tudo. Eram os especialistas dos camarões, vamos dizer assim. Eles eram assim, o Albert Einstein dos camarões. Ele sabia tudo sobre camarões, a época de pegar, o local de pegar, assim, era sensacional, era especialista. Aí o Forrest achou a ideia dele muito boa. Só que aí, infelizmente, como eu já falei, o Bubba morreu em guerra, né, em combate. Como o Tenente Dan gostaria de morrer em combate, só que não morreu porque foi salvo pelo Forrest. Bubba, ao contrário do Tenente, acabou morrendo em combate, morreu nos braços do Forrest, para uma cena triste, né? O Forrest até chora lá. Antes dele morrer, já tá vendo que ele tá morrendo e aí já tá chorando porque já sente que ele vai morrer a qualquer segundo. E depois, aí tem uma parte que o Forrest e o Tenente Dan estão conversando num bar. Aí o Tenente meio que dá risada da ideia do Forrest, para ele fala assim, qualquer coisa eu sou seu ajudante se for abrir esse barco mesmo. Aí, e acaba que o Forrest acaba comprando o barco, né? Eu falei, ele ganha muito dinheiro porque ele meio que se torna um garoto propaganda de uma marca lá de raquete, de ping-pong, sabe? Porque o pessoal, ele ficou tão famoso por causa que ele se tornou campeão, tudo, negócio de ping-pong. Aí uma marca se interessou em usar ele para poder divulgar a raquete dele. Aí, consequentemente, ele ganhou $27 mil. Ele gastou o dinheiro com algumas coisinhas básicas, aí sobrou mais de $24 mil, né? E aí, com esse dinheiro, ele decidiu comprar o barco e dar início ao seu negócio de pesca de camarões. E aí, o Tenente Dan do nada aparece ali no cais, né, onde ele tá lá com o barco, né, passeando. A gente pensa, vixe, Maria vai perder o barco, porque quando ele vê o Tenente, ele sai pulando do barco em movimento, vai nadando até o Tenente, mas por sorte o barco só destroça lá uma plataforma de madeira, enfim, nada demais, isso acontece com os melhores. E a partir dali os dois começam esse negócio de barco, né? Aí enquanto eles estão lá navegando procurando camarão, no começo eles não se dão muito bem. Mas aí enquanto eles estão lá procurando camarão, tem um furacão Carmen, né? Que aí destruiu quase todos os barcos, menos o barco do Forrest. E dá a entender que o barco dele é o único que não foi destruído, porque o Forrest foi o único que rezou pedindo para Deus para que os negócios lá do camarão dessem certo. Né? É isso que dá a entender, né? O poder de Deus acabou fazendo com que o barco deles fosse o único a sobreviver ao furacão Carmen.
Depois desse furacão, eles passaram a ter sucesso na pesca de camarões e ficaram ricos com isso. Passaram a conseguir achar muitos camarões e muitas pessoas iam lá. A procura e a demanda começou a aumentar. Eles começaram a aumentar o número de barcos. Inclusive, o Forrest Gump dá o nome de Jane para o barco, né? Falar, já tem 12 Janes, ou seja, 12 barcos com o nome Jane, né? Meio que virou a marca registrada do barco, né? Eles passaram a ter uma cadeia assim de venda de camarões, assim, cadeia eu falo assim, tipo um negócio, assim, uma rede de venda de camarões, né? E vários barcos e acabaram passando a ganhar muito dinheiro com isso. Aí com uma parte do dinheiro o Tenente Dan começou a investir na Apple, né? A empresa lá que segundo o Forrest, ele, deve ser de fruta, porque se chama Apple, porque Apple em inglês quer dizer fruta. Só que não é Apple, é uma empresa de informática. Aí ganharam mais dinheiro ainda, o Forrest e o Tenente Dan juntos ganharam muito dinheiro. E essa parte deles pescando camarões, desde os seus fracassos até o seu sucesso, é simplesmente sensacional. Agora, em nono lugar, eu fico com a cena que a Jane pede Forrest em casamento. Isso aí, esse pedido acontece logo após ela revelar para o Forrest, porque ela está doente, que os médicos examinaram ela e que ela está com vírus que ninguém sabe que vírus é e o que pode causar, ou seja, já deduz que ela vai morrer, porque uma vez que o vírus não é conhecido até aquele momento, não há nada que eles possam fazer. Ela deixa isso bem claro para ele, e ele diz para ela e o filho deles irem morar junto com ele, e aí a Jane aceita e pede o Forrest em casamento, e ele aceita, e na sequência já temos o casamento deles, que é a minha oitava melhor cena. Forrest e Jane se casam, né? E quem aparece antes deles se casarem, sim, ele mesmo, Tenente Dan. Ele já está com a noiva oriental, ele está usando próteses de pernas de titânio, feitas de titânio, né? E ele já está com um aspecto físico bem melhor, a barba feita, o cabelo cortado, não está daquela forma mais degradante, porque quando o Forrest reencontrou ele na cidade, antes deles começar o negócio lá da pesca de camarões e tudo, ele estava assim barbudo, ele estava depressivo, bebia, fumava muito. Aqui não, aqui ele já está assim, ele está até melhor aqui do que lá no período de guerra, porque quando o telespectador é apresentado a primeira vez ao Tenente Dan, ele está lá fumando, tomando banho e fumando. Aqui não, ele já está aparentemente limpo. Está até melhor do que antes, tirando a parte das pernas, mas assim, e ele até agradece o Forrest por ter salvo a vida dele, porque a princípio ele até meio que tem uma parte lá do filme que ele vai se arrastando até a cama do Forrest, agarra ele para ele cair no chão e poder bater nele, bater de frente com ele. Ele bem que quase agride o Forrest, porque queria ter morrido em guerra, mas aqui, já no fim do filme, ele até agradece por ter salvo a vida dele. Ter dado um novo sentido isso, porque ele agora tem uma noiva, ele já tem prótese de perna de titânio, consegue se movimentar, ele se reencontrou, né? Agora a gente percebe nessa cena que ele está com um semblante muito melhor, em paz consigo mesmo, agradecido. Tem a narração do Forrest, ele fala assim, o Forrest fala assim, a narração do Forrest. Finalmente o Tenente Dan ficou em paz com Deus. É uma parte, os diálogos do Forrest em primeira pessoa, assim, narrando a história também são sensacionais, assim como o resto do filme, né? É icônico demais. Agora, em sétimo lugar, eu fico com a cena em que o Forrest reencontra a Jane durante o comício anti-guerra. Lembra que eu falei que confundem ele com uma pessoa que faz parte do comício anti-guerra? Então, aí levam ele lá para um palanque para ele fazer um discurso sobre o comício anti-guerra. Tipo, a pessoa acabou de ser liberada da guerra do Vietnã, ele participou da guerra e vão mandar ele para um comício anti-guerra para fazer um discurso sobre não haver guerra, sendo que ele participou da guerra. Até então ninguém sabe, só confundiram ele. Porque ele estava ali perto de um pessoal que estava saindo pro comício, aí uma mulher arrasta ele, vê a roupa dele assim, arrasta ele e leva ele para ir para lá. Só que aí, o que acontece? Levam ele lá para cima do palanque para ele fazer um discurso. Ele começa a fazer o seu discurso, só que ele vai falar sobre a guerra, que ele participou, o que ele viu na guerra e tudo mais. Só que tem um policial. Aí tem um policial que desliga os negócios do microfone, aí ele começa a falar, ninguém tá escutando nada, porque desligaram os cabos do microfone. Aí uma mulher vê ele fazendo isso, empurra o policial pra lá, né, corajosa, e aí religa o microfone, só que aí do que religa, ele já termina de fazer o discurso dele, né, engraçado dele, porque ninguém tá escutando nada. Quando liga o microfone, eu não vou mais falar sobre isso. E aí nessa hora que ele vê a Jane,
lá no... É tipo um lago que tem ali. Ele, Jenny, ela, Forrest. Aí ele sai correndo atrás dela, aí os dois se abraçam lá, né? É uma cena, assim, muito bonita. Esse reencontro deles. E que nem eu falei, a partir daí que ela já estava cheia de hippie, ela começou como hippie, depois virou uma prostituta e uma drogada, enfim. Ela só foi se decaindo ao longo do filme. Aí no final do filme ela vira uma garçonete, né? Tem o filho, reencontra com o Forrest, conta sobre a sua doença sobre o filho, os dois se casam e ela morre, né? Ela foi subindo, enfim, é uma personagem... Mas tudo isso, e ela pegou hepatite C durante o período em que ela era prostituta e usava drogas. Porque ela se prostituía e usava muita droga, mas essa hepatite C dela, ela, na minha concepção, ela se deu principalmente pelo uso de drogas, porque ela usava aquela droga injetável de seringa. Porque, para quem não sabe, o vírus da hepatite C, ele se transmite pela corrente sanguínea, bastando uma pequena quantidade do sangue contaminado para transmiti-lo. E ela usava seringa assim dos outros, tipo, uma pessoa usava, outra usava mesmo seringa, injetava droga, ou seja, não tinha precaução nenhuma. Aí uma pessoa dessa, entre um monte, já devia ter esse vírus e acabou passando para ela. E aí, meu filho, já viu, né? Hepatite C, hoje em dia, ela é uma doença em que pode não ter sintoma, pode ter, mas tem tratamento, né? Aquela coisa toda. Hoje em dia, com o avanço da medicina, já se tem cura para o vírus da hepatite C, mas assim, tem todo um tratamento, uma questão assim bem delicada, mas hoje em dia tem cura, sim, né? A taxa de cura é de mais de 95%, ou seja, pode acontecer da pessoa acabar morrendo disso? Pode. Mas hoje em dia, com tratamento e tudo, já é um vírus que dá para se combater. Quando você combate um vírus, automaticamente você está curado. Enfim. E esse reencontro dos dois foi um momento muito bonito para mim do filme. Agora, em sexto lugar, eu fico com a cena em que o Forrest salva a vida do Tenente Dan na Guerra do Vietnã. Que nem eu falei, né? Encontrou ele ali, porque estava procurando o Bubba, só que aí foi achando o outro, foi salvando os outros. Entre esses outros estava o Tenente. O Tenente pediu para não ser salvo, deixar ele morrer, que ele queria morrer igual a família dele, de forma heróica, para ser lembrado como um herói de guerra, né? Não, e ele depois fica aleijado, desculpa. E depois que ele perde as pernas, fala, fiquei aleijado, não sei o quê. Agora eu sou uma pessoa digna de pena, de não sei o quê, e você não me deixou morrer como herói em guerra. Aí no final do filme ele acaba ajeitando sua vida e acaba agradecendo o Forrest por ter salvo a vida dele. E essa é a minha sexta melhor cena, quando o Forrest salva a vida do Tenente na Guerra do Vietnã. Agora vamos ao nosso top 5 de melhores cenas. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o Forrest passa a correr pelos Estados Unidos durante 3 anos. Que determinação! E tudo isso ocorre por conta da Jenny ter recusado seu pedido de casamento, né? A princípio, ela recusou o pedido. Depois, durante a noite, ela foi até o quarto dele. Eles passaram a noite juntos. Aí, no dia seguinte, ela foi embora. Do que ela foi embora, o Forrest ficou muito triste, não sabia o que fazer. E aí, decidiu seguir o conselho da Jenny, que sempre que ele sentisse que estava um problema que fosse correr, foi isso que ele começou a fazer. Começou a correr a rua, depois o bairro, depois a cidade, depois o país, e ia, voltava, enfim. Até que depois de 3 anos ele se cansou. No meio das corridas ele encontrou várias pessoas e ele foi retratando e explicando como ele foi ajudando aquelas pessoas de certa forma. Ou seja, essa sequência é sensacional. Em quarto lugar, eu fico com a cena que o Forrest conhece Jenny no ônibus escolar. Que nem eu falei, logo no primeiro dia de aula dele, a gente já vê ele indo logo no ônibus, ele já vai sofrendo preconceito. E a Jenny é a única menininha que aceita com que ele se sente ao lado dela, né? É simplesmente sensacional. Minha quarta melhor cena. Agora vamos ao nosso top 3. Em terceiro lugar, eu fico com a cena. Nosso top 3. Em terceiro lugar, a cena da morte de Bubba, né? Que nem eu falei. Depois que o Forrest salva o Bubba acaba morrendo nos braços do Forrest. Essa é a minha terceira melhor cena. O Forrest chora nessa cena. Não tem como não chorar ou como quase não chorar. É uma cena simplesmente sensacional. E ele conhece a família do Bubba depois, manda dinheiro para eles. Conforme o negócio de Camarões vai dando certo, ele vai mandando parte do lucro para a família do Bubba. A família do Bubba passa a ter uma condição social muito melhor. Até passa o Forrest dizendo durante a narração dele que depois que ele começou a mandar dinheiro pro pessoal e tudo, a mulher lá do Bubba, a mãe ou a mulher, não sei, não me lembro direito, enfim,
ela não precisou mais trabalhar para os outros. Eu acho que era a mãe. Não precisou mais trabalhar para os outros, que agora eram os outros que trabalhavam para ela, porque ela já estava com uma condição social muito melhor, enfim. Forrest, ele é uma pessoa de um coração, assim, enorme. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Forrest descobre que é pai. É quando ele vai visitar a Jenny. Lembra que eu falei da cena lá que ele tá sentado no banco da praça, dizendo que tem que visitar a Jenny, aí fala o endereço pra mulher, a mulher dá o direcionamento pra ele ir até o lugar. Aí ele chega lá, depois de 3 anos sem encontrar a Jenny, ela já tá com o cabelo cortadinho, já tá com um jeito assim, bem mais maduro, sereno, não é aquela louca aloprada lá do começo do filme, né? Mais do começo do filme. E aí ela diz pro Forrest, porque acaba revelando pra ele que os dois têm um filho, que é o Forrest Gump Jr. Ela deu o nome do pai pro menino. E aí o Forrest fica emocionado, que eu falei, a primeira preocupação dele quando descobre que é pai é se o menino é inteligente. Ela diz que sim, né? Ele fica um pouco aliviado. E aí, a partir daí, né? Que nem eu falei, sequência, ela diz que tá doente, ele diz pra ela o menino ir morar com ele. Ela e o Forrest se casam. Um ano depois do casamento, ela morre por conta do vírus da hepatite C. E a partir daí, fica a missão pro Forrest criar o seu filho Forrest Jr., né? Cena sensacional. Em primeiro lugar, né? Na minha opinião, a cena mais bonita do filme, e ali perto do fim, é o discurso do Forrest diante do túmulo da Jenny. Esse é um discurso emocionante, é sensacional, assim, eu quase chorei nesse momento. Ele fala sobre a vida que eles tiveram, ele chora muito, não chora pouco, né? Assim, só essa cena já vale o Oscar pro Tom Hanks, só essa cena. E graças a Deus que ele ganhou o Oscar, porque é uma atuação justa e merecida. Essa cena do discurso do Forrest diante do túmulo da Jenny é sensacional. E ele ainda coloca uma frase assim, esposa amada, amiga, né? Companheiro, uma coisa assim. É sensacional, assim. E aí, depois disso, né? Depois que ele faz um discurso muito emocionante no túmulo dela, ele vai embora, se despede e vai embora. Ele, antes de ir embora, ele deixa uma carta que o filho escreveu pra mãe, né? Ele ainda fala assim, ele pediu pra eu não ler, então não vou ler, deixa lá, né? Aí vai embora. Aí, conforme ele tá indo embora, um monte de vários passos passa sobrevoando o túmulo. E aí, isso nos remete à frase inicial, aos momentos iniciais do filme, em que a Jenny tá fugindo do pai, né? Porque o pai abusa dela, e o Forrest tá ali por perto. Aí os dois se escondem no meio do matagal, né? Aí ela pede pro Forrest rezar junto com ela. Na reza dela, ela tá pedindo pra virar um passo pra voar pra bem longe. Ainda passa o narrador, né? No caso, o Forrest dizendo assim. E aí ela conseguiu, né? Conseguiu a paz dela, né? Porque ela vivia sendo muito atormentada, ela já sofria traumas desde a infância, ou seja, essa parte dos pássaros sobrevoando o túmulo dela é uma referência ao que ela pediu para Deus, para virar um pássaro. E no fim das contas acabou, né, voando, né. É uma cena, assim, na minha opinião, a melhor cena do filme, sensacional, show de bola. Agora vamos rapidamente aqui a algumas curiosidades do filme, porque esse podcast já está ficando muito longo, então vamos lá. Ao receber o Oscar de melhor ator por Forrest Gump, para quem não sabe, o Tom Hanks se igualou à marca de Spencer Tracy, que até então era o único ator a ter ganho o Oscar por 2 anos consecutivos. Olha aí. E também, para quem não sabe, com apenas 5 anos de idade e uma ponta já no final do filme, aparece o ator Haley Joel Osment, que 6 anos depois ganharia uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante por sua atuação no icônico filme O Sexto Sentido, de 1999. 1999 foi um ano de ouro para o cinema. Né? Ainda pretendo falar de O Sexto Sentido, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, com esse filme mais que era de 1999. Clube da Luta também, né? E vão dando outras dicas também. Tem muito filme para assistir e comentar. Continuando. Para quem não sabe, John Travolta, Bill Murray e Chevy Chase foram os primeiros nomes cogitados para estrelar o filme no papel de Forrest Gump, mas no final o papel acabou ficando nas mãos do Tom Hanks, que mostrou uma atuação impecável. Apesar dos outros atores serem muito bons, Tom Hanks nasceu para ser o Forrest Gump. Para quem não sabe, na cena do jogo de ping-pong,
a bola foi feita por computação gráfica, ou seja, não tinha bola real durante as gravações. Pela forma como o Forrest jogava, não tinha nem como Tom Hanks jogar, né? Porque era uma forma, assim, sobre-humana, sobrenatural, até diria assim, porque ele jogava de uma forma, assim, inacreditável. E para quem não sabe também, as cenas da Guerra do Vietnã foram filmadas em um campo de golfe em Fripp Island, na costa da Carolina do Sul. As imagens foram tiradas por computadores, né? Trabalharam a mágica para criar a ilusão do solo lamacento, a selva estridente e dos pântanos. Olha só, você pensa assim, ali foi tudo de verdade, mas não foi, né? E aqui, como última curiosidade, a Jenny, a amiga do Forrest, né? Seu amor de infância, adolescência, fase adulta e para sempre. Morre, como eu já falei, depois de 1 ano de casada. No filme, nunca foi revelado o tipo de vírus que matou ela, mas o pessoal passou a acreditar que era AIDS, porque a história, né, como eu já falei, foi ali na década de 80, esse período, quando estava no auge dos Estados Unidos e do resto do mundo, né? Eu falo como se os Estados Unidos não fizessem parte do mundo, mas vocês entenderam. Só que o autor, Winston Groom, tinha outra coisa em mente quando escreveu o livro. Ele ainda não tinha, assim, deixado claro que tipo de vírus é. Teve um vírus, morreu. Mas no romance que deu continuidade, o Bubba Cube, o Bubba NCO, o Groom revela que Jenny, na verdade, morreu de hepatite C, que foi o vírus pela qual ela foi infectada durante seus anos de uso de drogas. Lembra que eu falei da questão da seringa, que ninguém tinha cuidado? Então, foi assim que ela contraiu o vírus e morreu, né? Enfim, é um filme. O filme foi vencedor de 6 Oscars, incluindo o melhor filme, melhor ator, né? É um filme icônico, é um filme dramático, tem uma carga dramática grande, mas não é aquele filme que pesa no excesso de drama, ele tem o seu drama ali moderado. É um filme que tem momentos de comédia, tem momentos muito engraçados, como eu já falei. Tem poucos momentos românticos no filme, que é entre o Forrest e a Jenny, só que esse mínimo de cenas românticas é mais por conta da Jenny do que pelo próprio Forrest. E assim, as atuações aqui no filme estão impecáveis, direção impecável, um enredo impecável, a produção do filme também impecável e uma excelente trilha sonora. De 0 a 10 eu dou 10 para esse filme, Forrest Gump. Eu super recomendo, vão lá, assistam. Uma das melhores atuações, se não a melhor, do Tom Hanks, né? E é isso aí. Eu fico por aqui com esse podcast sobre o filme Forrest Gump.